Imagina só a seguinte cena, um casal de idosos, ela já lá na casa dos 90 anos e ele beirando 100. Uhum. E do nada eles recebem uma notícia tão absurda, mas tão impossível, que perdem completamente a postura. Eles literalmente rolam pelo chão, rindo até faltar o fôlego. É uma cena maravilhosa e, muito inesperada. Nossa, demais. E a gente não tá falando de um roteiro de comédia moderna, né? Estamos falando de Abraão e Sara. Exatamente. As figuras fundadoras de 3 das maiores religiões do mundo. Pois é, no exato momento em que recebem a promessa de que teriam um bebê. E é com essa imagem que a gente dá as boas-vindas a quem nos ouve para o nosso mergulho profundo de hoje. É um prazer estar aqui para essa conversa. O prazer é meu. E olha, hoje o nosso foco é explorar um conceito surpreendente baseado no guia escrito por Howard R. Macy. A gente vai tentar entender como o humor, a comédia física e até o sarcasmo estão escondidos nas páginas da Bíblia. E só para deixar claro para a nossa audiência, a nossa missão aqui não é fazer piadas com o texto sagrado. Longe disso. O objetivo é investigar o porquê os autores bíblicos usaram o humor de propósito. E como a gente pode ler o texto para encontrar isso, sabe? E o que essas passagens revelam quando a gente para de ler tudo com uma seriedade, inflexível, né? Porque as pessoas costumam ver a Bíblia apenas como um manual de regras. Ou um livro de histórias super dramáticas. Exato. Mas e se estiver cheia de humor negro e piadas de duplo sentido? Como é que a gente acha isso? Bom, é um tema que causa um certo estranhamento logo de cara, né? Ah, com certeza. A gente tem um pé atrás. Sim, porque a nossa tendência natural, que foi construída por séculos de tradição, é colocar as coisas sagradas dentro de uma caixa muito solene. Há uma expectativa de que a leitura tem que ter aquele tom de voz de alguém lendo um código penal. Ou um manual de instruções de um reator nuclear. É bem por aí. Mas, parece que qualquer menção a uma piada tira a credibilidade do texto, sabe? Então, a primeira coisa que eu, como curiosa, preciso perguntar é o motivo. Certo. Porque é um grupo de autores antigos que estava lá tentando registrar a relação do ser humano com o divino e a usar humor. Qual é a lógica? É para entender isso, a gente precisa abandonar aquela ideia de que o humor é só um entretenimento bobo, sabe? Na sua forma mais afiada, a comédia é um choque de realidade brutal sobre a fragilidade humana. Como assim? Em um conceito excelente do dramaturgo Oscar Wilde. Ele argumentava que se você quiser contar a verdade nua e crua às pessoas, é melhor fazê-las rir. Ah, senão elas vão querer matar o mensageiro. Exatamente. O humor simplesmente ignora as defesas naturais da nossa mente. Ele é didático. Ele torna a mensagem grudenta no cérebro. É tipo um cavalo de Troia para a verdade. Ele invade a mente fechada porque você já tá rindo antes de perceber. É a analogia perfeita. A comédia muitas vezes nasce da tragédia somada ao tempo. E a gente vê muito isso nas histórias sobre tiranos poderosos sendo reduzidos a figuras ridículas. Tem algum exemplo específico que a gente possa visualizar? Um dos melhores é a história do rei Belsazar na Babilônia. Ele era o governante do império mais temido do mundo na época. E ele está dando um banquete arrogante, uma festa cheia de pompa. Bebendo naqueles cálices de ouro roubados de outros templos, né? Isso. Celebrando o quão invencível ele era. Até que, de repente, uma mão misteriosa aparece do nada e começa a escrever na parede. Gente, isso é aterrorizante. Uma cena de filme de terror. É o ápice do terror psicológico. Mas olha o que o autor antigo faz com a descrição. Ele não diz apenas que o rei ficou assustado. Ele faz questão de detalhar que o rei ficou tão apavorado que as juntas dos quadris se soltaram e os joelhos dele começaram a bater um no outro de tanto tremer. Nossa, é uma imagem de desenho animado. Tipo o Scooby-Doo tremendo de medo com o barulhinho dos ossos. Exatamente isso. O núcleo da história é trágico, é o fim iminente de um império. Mas o exagero cômico tem uma função. O autor está dizendo para o povo oprimido: olha esse ditador que cobra impostos. Diante do poder real, ele é só um palhaço com os joelhos batendo. Caramba, genial. Mas assim me gera uma dúvida muito honesta. Quando a gente lê algo sagrado, rir de um rei tremendo desse jeito não seria, faltar com respeito? A gente não tira o peso teológico da coisa? Olha, o raciocínio é justamente o oposto. O riso, nesses casos, é a resposta exata que o autor queria arrancar da gente. Sério? Sim. Porque quando uma narrativa mostra uma lógica de poder humano colossal,
sendo virada do avesso por Deus. Quando o fraco derrota o gigante, a reação orgânica deveria ser uma gargalhada de espanto. Ah, entendi. Rir seria celebrar o absurdo dessa libertação. Perfeito. Não diminui a mensagem, na verdade prova que a gente pegou a ironia da situação. Certo. Mas tem um perigo aí, né? A nossa cultura de hoje é muito diferente da do Oriente Médio de milhares de anos atrás. Com certeza. Como é que a gente sabe se o autor realmente queria contar uma piada ou se a gente é que acha bizarro um costume que para eles era super normal? Essa distinção é fundamental. É o que o guia separa como o humor criado versus o humor encontrado. Humor criado. O humor criado é o choque cultural puro. É quando a gente, no presente, projeta comédia numa situação antiga. Tipo fazer piada com o que Noé fez com os cupins na arca, ou rir de um nome muito estranho como o do filho de Isaías, Maer Salallasbás. Ah, sim. A gente ri porque soa estranho para nós. Exato. Tem a história de Ruth também, que é um ótimo exemplo. Lá tem um acordo jurídico sobre a compra de terras que é selado de um jeito curioso. Um homem tira a própria sandália e entrega ao outro na frente das testemunhas. Peraí, tira o sapato e entrega? Isso mesmo. Gente, isso parece uma esquete de humor absurdo. É o equivalente a você fechar a compra de um apartamento hoje, tirar o tênis e entregar na mão do corretor. Pois é. Para nós, soa hilário por causa dessa desconexão cultural. Mas para o público original, entregar a sandália era um ritual legal super sério. Não tinha a menor intenção de ser engraçado. Nenhuma. Rir disso é o humor criado. O que a gente precisa buscar é o humor encontrado, que é quando o texto foi desenhado de propósito com técnicas literárias cômicas. E como é que a gente acha esse humor encontrado? Porque eu sinto que a forma como a gente lê hoje em dia estraga tudo. A gente lê muito rápido. Esse é um dos maiores obstáculos, sem dúvida. Hoje, a gente lê de forma muito utilitária. A gente escaneia o texto com os olhos, passando rápido só para pegar a informação principal. É tipo ler o resumo do roteiro de uma comédia incrível na Wikipedia em vez de assistir ao filme. Boa analogia. Porque na Wikipédia tá lá. O personagem hesita por 3 segundos e cai da cadeira. Mas lendo rápido, você perde a pausa dramática, o timing perfeito do ator. A velocidade simplesmente destrói o impacto cômico. É exatamente isso. E tem um detalhe. Os textos antigos são muito compactados. Eles são enxutos porque o material de escrita era caro. Ah, faz sentido. A história de Jesus acalmando a tempestade, por exemplo, tem menos de 100 palavras. Se você lê de forma robótica, não sente nada. O texto precisa respirar. Então a gente tem que ler em voz alta? De preferência. Lendo como um contador de histórias, imaginando o tom de voz, as expressões faciais e, claro, usando traduções que soem naturais. Aquelas traduções excessivamente rígidas, cheias de biblês arcaico, matam a piada, né? Matam. Tem que usar traduções mais modernas e fluentes, tipo a mensagem, ou coisas similares que captam a linguagem do dia a dia. Beleza, então a gente desacelera a leitura, usa uma tradução boa e liga a imaginação. Mas na prática, o que a gente procura? O guia de campo fala de quais técnicas? A técnica mais universal ali é a surpresa e a inversão, a quebra de expectativa. Tem um exemplo muito bom com Davi. Aquele que virou rei depois? Ele mesmo. Mas antes disso ele estava fugindo para não morrer e acaba encurralado na cidade dos inimigos. Para não ser executado como um espião perigoso, ele tem uma ideia desesperada e ele finge que enlouqueceu. Tipo, começa a babar? Literalmente. O texto diz que ele fica babando na barba e arranhando as portas da cidade. Nossa, e qual é a reação do rei inimigo, Aquis? É aí que está a quebra de expectativa. Ele não manda prender Davi. Ele olha para os guardas, super irritado, e dá uma bronca. Ele diz: "Por acaso me faltam loucos para vocês me trazerem mais este?" Mentira. Ele reclama da burocracia de ter mais um doido na cidade. Exatamente. Uma situação de tensão política máxima, de vida ou morte, vira um alívio cômico com o rei reclamando dos seus próprios guardas. Sensacional. E sabe uma coisa que eu reparo? Um encaixe engraçado, aquela justaposição de coisas que não combinam. Assim, pense no chamado de Gideão. O país está sendo invadido, um caos, e Gideão está escondido no escuro, tentando debulhar trigo escondido dentro de um lagar de espremer uva, morrendo de medo. Uhum. Aí o mensageiro de Deus aparece e chama ele de quê?
guerreiro valente. A ironia é quase dolorosa. É tipo chamar alguém que tem medo de barata de exterminador implatável. Perfeito. E outro caso absurdo dessa ironia é a história de Balaão. Ah, conta essa. Balaão era um vidente e um profeta de aluguel famosíssimo. O diferencial dele era supostamente ver o perigo invisível que ninguém mais via. Tá, o grande mestre do mundo espiritual. Isso. Ele está viajando na sua jumenta, e um anjo com uma espada bloqueia a estrada. E o grande vidente não enxerga absolutamente nada. Caramba! E quem vê o anjo? A jumenta. Ela para e Balaão começa a bater na coitada. E o absurdo chega ao ápice quando a jumenta abre a boca e começa a falar com ele. E pelo que eu lembro, o mais bizarro é que ele nem se assusta com a jumenta falando, né? Nem um pouco. Ele simplesmente entra numa discussão passional com um animal no meio da estrada. Ele tá tão cego pelo próprio ego que a ironia é óbvia. Afinal, quem é o verdadeiro burro da história? Nossa, é uma sátira política pesadíssima, mostrando que o animal tinha mais discernimento que o líder religioso. Exato. E tem outra técnica que eu adoro, o exagero. Ah, hipérbole. Sim. Jesus era o mestre do exagero absurdo. Ele fala sobre o pessoal que é tão cheio de regras de purificação que toma cuidado para coar um pequeno mosquito da bebida, Uhum. mas acaba engolindo um camelo inteiro no processo. É uma imagem muito grotesca e maravilhosa. Igual aquela de tentar tirar o cisco do olho do outro tendo uma trave inteira de madeira enfiada no próprio olho. É cômico pela impossibilidade física. E sabe o que me irrita? Como os comentaristas literalistas estragam isso. Sério? Como? Ah, com aquela história de um camelo passar pelo buraco da agulha. Eu cansei de ouvir que existia um portãozinho estreito em Jerusalém chamado Buraco da Agulha. Ah, não. Essa história não. Pois é, que o camelo tinha que ajoelhar com muita dificuldade para passar e que isso era uma metáfora sobre humildade. Isso destruía a piada maravilhosa de enfiar o maior bicho da região num buraco de costura. E o detalhe é que esse portão nunca existiu. Foi uma invenção de séculos depois, feita por pessoas que tinham medo do absurdo cômico. O literalismo mata a imaginação da leitura. Totalmente. Então, para evitar esse tipo de leitura anestesiada, o que mais a gente pode fazer? O guia sugere 2 perguntas simples, 2 lentes para ativar a mente durante a leitura. A primeira é se perguntar: isso é normal? Isso é normal. Como isso ajuda? Ajuda a farejar o absurdo, porque a religião anestesia nossa percepção. Se você lê que alguém alimentou milhares de pessoas com um lanche de uma criança e os discípulos ainda recolheram 12 cestos de sobra, você pergunta: é normal? Não, definitivamente não. O exagero ali é intencional. Fazer essa pergunta não deixa você normalizar a história. Gostei. E qual é a segunda lente? Essa muda tudo. É a lente do imagine-o sorrindo. Advogado do diabo agora. Manda. Tentar imaginar um sorriso não é meio que forçar a barra? Tem textos que parecem duros e grossos demais? É uma ótima objeção. Mas pensa no contexto de debates da época. O filósofo Elton Trueblood analisou a interação de Jesus com a mulher cananeia. Ela pede ajuda para a filha e Jesus responde com uma frase duríssima sobre não dar a comida das crianças para os cachorros. Lendo isso seco, parece um insulto racista super cruel. Parece. Mas na tradição rabínica havia esse costume de debate, de testar o intelecto com provocações afiadas. E ela não se intimida. Ela retruca na hora. É verdade, mas até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa. E ela ganha o debate ali. Trueblood defende que, se você aplicar o imagine-o sorrindo, vira uma troca fiada de brincadeiras. Não é grosseria, é Jesus testando a sagacidade dela e quando ela rebate com brilhantismo, ele elogia a fé enorme dela. O mesmo vale para Deus respondendo a Jó do redemoinho. Ah, perguntando se ele pescou o Leviatã com um anzol. Isso, em vez de imaginar um rugido implacável e assustador, pode muito bem ser um sarcasmo provocativo e até amigável. Sabe o que dificulta a gente enxergar isso? As pinturas. A arte histórica. Sim. A percepção coletiva foi moldada por quadros em que a divindade é sempre muito pálida e séria. Quase nunca a gente vê pinturas de Jesus rindo ou sendo caloroso.
Então nosso cérebro tem dificuldade de aceitar que ele usaria ironia de um jeito afetuoso. É uma observação excelente. O nosso condicionamento visual afeta a leitura. Mas é importante dizer que imaginar sorrisos não funciona para tudo. O território sombrio. Exato. Às vezes o humor não é caloroso, ele é uma arma. É sátira e humor negro para lidar com realidades muito duras e expor hipocrisias. Tipo o quê? O profeta Isaías é um mestre da sátira. Ele tira sarro de um homem que corta uma árvore, usa metade da madeira para fazer pão e se esquentar no fogo, e com a outra metade da mesma madeira faz um boneco e reza pedindo salvação. É de uma burrice exposta de forma genial. A frase dele é: "O que eu tenho na mão é uma mentira." Ele usa a lógica do cotidiano para destruir a vaidade de quem confiava naquilo. Mas olha, falando em situações desconfortáveis, a gente não pode esquecer daquela história absurdamente sombria e bizarra de Judá e Tamar. Nossa, essa é pesada. É um excelente exemplo de humor negro usado como ferramenta de justiça. Sim, ela é duplamente viúva e o sogro dela, o Judá, tinha a obrigação legal de cuidar dela, mas ele a abandona na miséria. E aí o que ela faz? Ela se disfarça. Ela senta na beira da estrada, fingindo ser uma prostituta, e o próprio sogro dela, o grande patriarca respeitável, tenta contratar os serviços dela sem reconhecê-la. E ela é genial. Ela exige uma garantia, um penhor. Ela pega o cajado e o selo dele. Que na época era como se fosse o cartão de crédito e a carteira de identidade do cara. Exatamente. Meses depois, ela aparece grávida e ele, cheio de moralismo, exige que ela seja executada publicamente. E aí é que entra o escândalo cômico. No momento da condenação pública, ela manda entregar o cajado e o selo na mão dele e diz: "Eu estou grávida do dono dessas coisas." O tombo do patriarca. Ela usa o poder dele contra ele mesmo. Em nu negro focado na destruição pública da honra de um hipócrita. Ela sobrevive sendo muito mais inteligente que o opressor. E tem casos onde o humor se mistura com violência pura e simples. A vingança dos irmãos de Diná. Essa é brutal. O príncipe inimigo comete um crime terrível contra a irmã deles, Diná. Os irmãos sabem que não conseguem vencer a cidade inteira numa guerra aberta. Então eles fingem um acordo de paz. E exigem que todos os homens inimigos passem pelo ritual da circuncisão. Eles usam a religião como uma arma militar. O exército inimigo aceita a pequena cirurgia, e o texto conta com um certo triunfo cômico macabro, que no terceiro dia, quando a dor física dos inimigos estava no auge... Nossa, enquanto eles estavam se contorcendo de dor. Exato. Os irmãos invadem a cidade e destroem todo mundo sem resistência. É um humor atrelado à guerra, muito desconfortável para nós hoje, né? Ele tá tão furioso com os caras que queriam obrigar os estrangeiros a se circuncidarem, que ele usa um sarcasmo pesadíssimo. Ele deseja que a faca dos adversários escorregue durante a cerimônia. É muito gráfico. Lendo isso, eu lembrei na hora das charges políticas modernas, sabe? Como assim? Sabe quando o chargista usa um humor escatológico ou foca em partes do corpo para ridicularizar um político poderoso? O absurdo e o desconforto visceral expõem a hipocrisia e destroem o ego do opressor. Isso prova que dá para estar furioso com uma situação política e religiosa e ainda assim ser engraçado. O sarcasmo rasga a bolha do ego. É uma ferramenta reveladora. Então, resumindo, o nosso mergulho profundo aqui, quando a gente abandona a leitura mecânica e plana e abraça essa imaginação, o exagero, a sátira e o sarcasmo, essas mensagens antigas sobre poder, fragilidade, redenção ganham um realismo incrível, muito humano. Elas ganham vida, né? E para deixar quem está ouvindo com um pensamento provocador final, eu acho que a gente tem que voltar lá para o começo da nossa conversa, para o casal fundador de todo o relato. Abraão e Sara rolando de rir no chão. Isso. Eles literalmente riem diante do absurdo daquela promessa de ter um bebê aos 90 anos. E depois que a criança nasce, como eles a chamam? Eles dão o nome de Isaac, que na raiz da palavra significa ele ri. O riso está enraizado no nome do filho da promessa. Fica esse convite para a nossa audiência refletir. Será que a grande história desses textos sagrados não é só uma crônica severa, mas sim um convite para participar de uma piada cósmica? Uma surpresa alegre, revolucionária, que a gente nem consegue compreender direito? Fica aí o desafio para todos nós. É isso aí. E da próxima vez que você abrir um livro antigo
experimenta dar uma boa risada se deparar com o absurdo. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.